Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem, embaixador, pergunto desde já como é que viu esta fase eleitoral para o Parlamento Europeu, mas mais particularmente como é que observou aquilo que pode chamar-se o terremoto Macron, numa altura em que, exatamente no instante em que estamos a gravar o programa, o presidente francês está ainda em conferência de imprensa para explicar qual será o seu futuro político e aquilo que espera das coligações extremistas que vai ter que batalhar. Como é que viu tudo isto, embaixador? Estas eleições para o Parlamento Europeu, e vale a pena dizer que estas eleições são apenas para o Parlamento Europeu e não necessariamente para aquilo que é o órgão central da decisão na União Europeia, que é o Conselho de Ministros da União Europeia. As eleições para o Parlamento, mas que têm importância, obviamente, porque também são ao mesmo tempo uma espécie de sondagem global dentro do quadro da União. Em primeiro lugar, confirmaram aquilo que era sabido, que foi o aumento da extrema-direita e dos partidos mais populistas. Mas também confirmaram algo que era evidente para muita gente, mas para outra não era, é que esse aumento de posições no futuro Parlamento Europeu, que vai durar os próximos 5 anos, não é de medida, de maneira a pôr em causa a própria eficácia do Parlamento Europeu e mais do que isso, não tem força para se impor dentro do Parlamento Europeu. De qualquer forma, estamos a falar de cerca de 25% do Parlamento Europeu, que está tomado por forças heterogéneas, elas são entre si, têm alguma diferença e não têm necessariamente uma ligação e uma articulação automática entre elas, mas que de todo modo. 25% que compara com os 20% anterior, qualquer coisa dessa Exatamente. ordem de Há uma subida evidente, uma subida evidente. Temos que também pensar que algumas destas forças, na sua ação dentro do futuro Parlamento Europeu, poderão ligar-se ao anti-europeísmo de algumas forças mais à esquerda. Dito isto, continua a ser muito evidente neste Parlamento Europeu uma maioria sólida dos partidos democratas cristãos, o chamado PPE, Partido Popular Europeu, eh, tendo como, em segundo lugar, embora com uma quebra nestas eleições, o Grupo Socialista, o tradicional Grupo Socialista, e nós temos que perceber que, no fundo, a Europa foi feita pelo Grupo Socialista e pelo Grupo Popular Europeu, pelos democratas cristãos, e depois também há alguma ligeira quebra dos chamados liberais, do Grupo Renew, eh, onde, digamos, há alguma em alguns países esse grupo baixou. Por outro lado, também, um grupo que estava numa ascensão que parecia imparável aqui há uns anos, que eram os ecologistas, também baixou, e portanto há, como digo, os grupos de extrema-direita, em particular, dois grupos de extrema-direita que subiram. E portanto, isto criou a ideia de que a extrema-direita vem aí. A extrema-direita está aí, como é evidente, como está em Portugal, como está noutros locais. A consequência que isto teve foi, digamos, prática em França, já lá iremos, mas, por exemplo, na Alemanha, quem ganhou as eleições foi o grande partido da oposição, a CDU, o velho Partido Conservador Democrata Cristão. Quem ficou em segundo lugar foi a AfD, a Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita, e em terceiro lugar ficou o partido do atual primeiro-ministro, Scholz, o SPD, o clássico SPD, o Partido Social Democrata Alemão, que é, digamos, um partido vital para a história da social-democracia na Europa, ficou em terceiro lugar. Isso significa, portanto, que esta coligação governamental que existe na Alemanha, entre o SPD, os verdes e os liberais, digamos, foi abalada. Mas é um abalo, digamos, sísmico ao lado. No fundo, um puxar de tapete psicológico. De facto, tendo ido a votos noutro contexto, perderam esses votos e perderam a sua posição. Em França a situação foi mais complicada. Mas também não foi nada, eu diria, se calhar foi surpreendente no resultado, mas se pensarmos bem, Emmanuel Macron, desde há 2 anos, que vive dentro num parlamento em que tem uma minoria e em que tem um parlamento caótico, eh, em que os seus aliados à direita são muito poucos, os chamados Les Républicains, já lá iremos, que é o partido gaullista tradicional, mas à esquerda tem uma a oposição de esquerda de Jean-Luc Mélenchon, naquilo que foi, na altura, o NUP,
chamava-se NUP, Nouvelle Union Populaire Économique et Sociale. Esse NUP foi uma espécie de frente criada para as eleições de 22, depois partiu-se e agora aparentemente volta a unir-se para as próximas eleições. O que é que aconteceu? Macron decidiu dissolver o Parlamento. E é preciso percebermos uma coisa: Macron tinha que dissolver este Parlamento mais cedo ou mais tarde. E isso é que é uma coisa que não tem sido falada. Macron estava numa situação absolutamente impossível. Ia ter de grandes dificuldades no outono de fazer passar o orçamento. E, portanto, quis aproveitar esta onda de choque da subida da extrema-direita. E a extrema-direita, nestas eleições, teve 31, tal por cento e teve o dobro daquilo que, que foram os votos no seu próprio partido. E mais do que isso, ficou acima dos socialistas e ficou acima da direita tradicional, direita gaullista tradicional, que ficou com 9, qualquer coisa por cento. E, portanto, Macron quis fazer um choque. E fez esse choque, digamos, dissolvendo o Parlamento, convocando eleições para o dia 30 de junho e depois com uma segunda volta em 7 de julho. Isto no passado já aconteceu, isto é, já houve 2 presidentes franceses que fizeram este abalo. Foi de Gaulle em 1968, e saiu depois do maio de 68, é preciso lembrarmos, Exatamente. e saiu com uma maioria absoluta, mas foi também Jacques Chirac em 1997, e saiu com uma maioria ao contrário da dele. E acabou por ficar num governo em coabitação. Chama-se coabitação em França aos governos em que o presidente tem uma cor e o governo tem outra. E, portanto, Macron, neste momento, digamos, lançou a bomba atómica, está a tentar, no momento em que estamos a falar, está a fazer uma conferência de imprensa explicando a lógica daquilo a que procedeu. Em princípio, o que é que ele quer? Quer uma espécie de levantamento nacional em favor das suas ideias e em favor de uma agenda mais moderada. Ele diz que à esquerda está a acontecer um caos, digamos, que era o mesmo caos que no fundo se repercutia já no Parlamento, e esse caos, Macron tem medo a esse caos, porque na realidade a esquerda está-se a juntar toda, está-se a juntar La France Insoumise de Mélenchon, estão-se a juntar os Verdes, está-se a juntar o Partido Socialista, que teve agora um resultado razoável, pela primeira vez regressou aos números, aos 2 dígitos, com Glucksmann, e que está a tentar, digamos, criar uma frente popular, no fundo, para reagir à extrema-direita, e do outro lado tem a extrema-direita, que agora criou também ela própria, digamos, um sobressalto dentro do Partido Republicano, do Partido Tradicional Gaullista, porque há uma crise nestas últimas horas dentro do Partido Gaullista, porque o presidente do partido quer se aliar ao Front National, o Front National ou ao Rassemblement National, peço desculpa, os partidos mudam de nome e a gente depois já não acompanha. O Rassemblement National é dirigido por Marine Le Pen, ao longe, mas é dirigido diretamente por Jordan Bardella, que é um jovem de 28 anos, que claramente, se o Front National tiver uma maioria, será o próximo presidente de França, o próximo primeiro-ministro de França. E, portanto, este é o grande risco que Macron corre, no sentido de criar uma nova eleição. Já há sondagens, as primeiras sondagens dão 34%, já não 31%, dão 34% ao Rassemblement National com Jordan Bardella à frente, e abrem caminho para, em 2027, Marine Le Pen ser a próxima presidente de França. Bom, e, portanto, Macron resolve jogar aqui uma carta arriscadíssima, lançou o fogo à pradaria. Veremos se há condições para um presidente que tem um partido que tem 14% neste momento, conseguir uma mudança nacional em 15 dias, em 3 semanas, e que lhe dê uma maioria para governar. Há quem diga que isto é de loucos, há quem diga, no entanto, que Macron não tinha outra hipótese, porque se continuasse a degradar a situação interna até outubro, provavelmente a situação seria pior. Assim, falam no momento de grande escândalo, pondo a esquerda em sobressalto, criando um caos dentro da direita, mas tentando reforçar o seu partido. Não sei em que medida, se o conseguirá fazer numa medida que lhe dê uma governação futura. Mas levanta-se aqui também um outro problema, é que se Jordan Bardella e o Rassemblement National conseguem uma maioria relativa, apenas relativa,
Macron fica com a criança nos braços, isto é, essa minoria, a maioria relativa no Parlamento, no fundo, tem a mesma situação que tem a maioria relativa que Macron tem hoje. E, portanto, é evidente que Macron fica dono do jogo, porque é Presidente da República, mas isso significa um impasse. Há quem diga que se o Rassemblement Nacional tivesse uma maioria absoluta, e Macron teria que se demitir. E que se Exatamente. demitir no sentido de criar, digamos, um choque nacional. Mas aí pode ter também o problema que é ter Marine Le Pen a ganhar as próximas eleições e a França ficar na mão da extrema-direita. E eu só, mais uma palavra, se a França ficar na mão da extrema-direita, a Europa que nós conhecemos agora será outra. Muito bem, é evidentemente um tema que teremos que continuar a acompanhar nos próximos programas, a arte da guerra. De qualquer modo, chegou o tempo de fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltaremos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para regressarmos aos ambientes de guerra que nos têm sido costumeiros nos últimos 2 anos. Para lhe perguntar, embaixador, como é que tem visto a evolução da guerra na Ucrânia no terreno, onde as coisas parece que estão um pouco mais fáceis para as forças ucranianas, mas também nos bastidores, onde uma reunião dos BRICS, as economias emergentes globais, uma reunião dos BRICS aconteceu exatamente na Rússia, onde parece claro que o regime de Vladimir Putin está a tentar encontrar uma escapatória para voltarem a ter uma posição de relevo em termos do globo. Não lhe parece, embaixador? As últimas semanas mostraram duas coisas. Em primeiro lugar, que os ucranianos estão ligeiramente mais otimistas em função da chegada do novo material que lhes permitirá, não digo um contra-ataque, mas pelo menos travar aquilo que foi a ofensiva russa na zona de Kharkiv. E aparentemente essa travagem está a existir, há pequenos avanços, mas a travagem está a existir, o que no fundo dá uma certa razão àquilo que algumas pessoas, e eu tenho dito isso aqui, pensam, é que esta ideia de que é inelutável que a Rússia tenha uma capacidade militar fantástica, que pode ir até à Polónia e pode ir até aos Bálticos, etc. É um mito que eu acho que dá jeito a quem quer alimentar, digamos, uma certa tragédia à volta da situação na Ucrânia, mas eu acho que é um mito sob o ponto de vista militar. Mas enfim, logo veremos com o tempo. Por outro lado, há um esforço grande por parte do mundo ocidental, no sentido de dar um apoio político e diplomático a Zelensky. E Zelensky está numa espécie de um périplo rápido, fê-lo, aliás, com a vinda a Portugal, a Espanha, etc., fê-lo na reunião que houve em Berlim para a reconstrução, é a segunda reunião para a reconstrução, no fundo são operações de fundraising para arranjar dinheiro para o futuro. Aí foram anunciadas medidas por parte da Comissão Europeia no sentido de ir buscar dinheiro dos assets russos que estão em espaço comunitário, o que é altamente discutível sob o ponto de vista legal, e mais do que isso, levanta um problema que não é só legal nem moral, levanta um problema de que amanhã outros países, nomeadamente países do terceiro mundo, países do antigo terceiro mundo, países que estão em vias de desenvolvimento, terão alguma relutância em colocar dinheiro nos mercados dos países europeus, porque de um dia para o outro, por decisão desses próprios países europeus, o dinheiro pode ficar lá. Há Portanto, claramente uma crise de confiança nos mercados europeus. exatamente, a confiança perde-se completamente. Mas enfim, a União Europeia decidiu ir por aí, não necessariamente em relação aos assets, mas em relação aos rendimentos dados por esses assets. Isso é tudo muito discutível, mas enfim, cada um sabe de si. A Ucrânia, Zelensky está também com alguma esperança nesta reunião na Suíça, que aliás se fará depois de uma reunião do G7, a que também irá.
E a reunião na Suíça é uma reunião que já teve lugar no passado, na Arábia Saudita, é uma reunião à volta do chamado plano de paz de Zelensky. O plano de paz de Zelensky não existe, vamos ser claros. O que há é um plano de Zelensky, com toda a legitimidade, de derrota da Rússia. E esse plano tem 10 pontos que significariam a capitulação completa da Rússia. Não há nenhum cenário plausível para a aplicação destes 10 pontos. Mas o facto de haver um grupo de países, esse grupo de países, infelizmente para Zelensky, não está a ser tão grande quanto ele gostaria. Estamos a falar de cerca de 90 países e instituições, e são bastante menos países do que foram à última reunião. E, por outro lado, há vários países que se dissociaram abertamente da reunião, como a China, o Brasil, etc. Faz com que haja aqui uma, digamos, uma mobilização de natureza puramente política e diplomática. A ideia é manter o apoio político e diplomático a Zelensky, e isto não deixa de ter repercussão naquilo que é o caminho para as eleições americanas. E, portanto, é o sentido de dizer os democratas americanos, mais os seus amigos da Europa do chamado Ocidente alargado, não deixam cair Zelensky. E Mas, Zelensky, embaixador, se me permite que o interrompa, para lhe perguntar que relevância dá ao facto exatamente de Joe Biden não vir à Suíça e mandar a sua quase desaparecida vice-presidente. António, a questão também é o seguinte: Joe Biden também já não vai para novo. Quer dizer, e esta E se é movimentação só para ir para os copos, mais vale ficar em casa. esta movimentação, esta movimentação pelo mundo de Joe Biden, nós vemos a sua fragilidade crescente. É um assunto desagradável de tratar, mas é uma realidade que se nota aqui e ali, e prova que ele está, digamos, a ser esticado até ao limite das suas capacidades físicas, etc. Esta shuttle diplomacy, esta coisa de andar para um lado e para o outro, que é típico agora da diplomacia moderna, não está para presidentes desta idade. E, portanto, mas não sei se haverá mais algum significado para além disso. Quer dizer, eu acho que o Joe Biden tem dado sinais de grande apoio à Ucrânia. Provavelmente é capaz de, neste caso específico desta reunião da Suíça, que tem a importância que tem, nós estamos a dar muita importância a isto, mas eu acho que tem muito mais a ver com a propaganda em favor da Ucrânia do que propriamente uma importância real que os resultados que dali se possam tirar. Não se faz uma negociação, uma reunião para a paz, sem ter lá o outro lado. E, portanto, não vale a pena pensar que é possível encontrar um acordo negocial com a Rússia sem ouvir a Rússia. E, portanto, sabemos nós que a Ucrânia não quer lá a Rússia não quer ir, porque acha irrelevante esta reunião, e se calhar Biden diz: caramba, também já agora poupem mais esta viagem. Mas, enfim, não vejo que Biden tenha baixado o seu nível de apoio à Ucrânia, exceto num ponto, que é o cuidado que ele cada vez mais tem relativamente à plausibilidade da Ucrânia entrar para a NATO. Biden é uma das vozes mais prudentes nesta matéria, muito mais prudente do que o secretário-geral da NATO, que aparentemente fez uma espécie de evolução de ser uma espécie de leitor dos scripts americanos e passou a juntar-se muito mais à voz europeia. O secretário-geral da NATO vai ter, digamos, a sua última performance precisamente em Washington, em julho, nestes últimos tempos tem-se mostrado, eu diria, mais favorável àquilo que é o pilar europeu da NATO e à linguagem jingoísta, militarista para a Ucrânia, do que propriamente à linguagem mais prudente por parte dos Estados Unidos. E, portanto, vamos ver. Isso também é aquilo que Jens Stoltenberg quer deixar como mensagem para o seu sucessor, que será muito provavelmente o antigo primeiro-ministro holandês Mark Rutte. Acha, embaixador, que as reticências, já que falamos nisso, que as reticências da Hungria face a Marco Rutte valerão de alguma coisa ou a Hungria A acabará por Hungria, se a Hungria compra-se sempre por um cheque. Digamos, a espinha dorsal da Hungria tem o preço de um cheque. E à última da hora a Hungria percebeu este jogo extraordinário que é, como já não é respeitada dentro da União, agora pretende jogar-se dentro da União e, portanto, joga dentro da União no limite dos limites, nunca obstaculiza consensos, mas depois ganha vantagens e provavelmente deixa de haver pressões sobre ela em relação a algumas áreas vitais do seu comportamento que, coitados, os húngaros têm que sofrer.
E, portanto, acho que aqui está. A Hungria está a ser um parceiro hábil dentro da União. Mas já agora que falamos em União, então deixe-me só dar uma palavra no sentido de dizer que, nas últimas horas, há sinais, em função até dos resultados para o Parlamento Europeu, que António Costa pode ter uma hipótese de ser o próximo presidente do Conselho Europeu. Já recebeu o apoio de Luís Montenegro, e, portanto, e quando normalmente se recebe o apoio da oposição, é a prova que a oposição não se pode opor. Exatamente, é isso que vamos também acompanhar. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que partilhe connosco aquilo que lhe parece que é a evolução na outra guerra no ativo, a Palestina, onde de substancial se deu a demissão de Benny Gantz, que já ameaçava há muito sair do gabinete de crise até finalmente o ter abandonado, num quadro em que tudo indica o país corre rapidamente para eleições antecipadas. Vale a pena não esquecer que foram resgatados 4 reféns à custa de 260 mortos. É verdade, a boa notícia foi de facto a saída dos 4 reféns, numa ação muito violenta levada a cabo pelas forças israelitas na faixa de Gaza, de que resultaram 260 mortos em populações civis e imagina-se que alguns guerrilheiros do Hamas misturados nisso. Portanto, a desproporção sempre relativamente às ações israelitas e às ações do Hamas é o que nós vemos. Nós estamos a assistir claramente neste momento ao pré, a um desenho pós-Netanyahu. Isto é, claramente o futuro de Netanyahu está em jogo, está neste momento preso por fios com os grupos de extrema-direita que estão a tentar levar a sua agenda a cabo. A sua agenda a cabo tem outras dimensões que não só Gaza, o que está a passar de escandaloso na Na Cisjordânia, Cisjordânia. terrível, com ataques permanentes das forças às aldeias ocupadas, porque vamos ser claros, a Cisjordânia, toda a presença judaica na Cisjordânia é contra as resoluções das Nações Unidas. E, portanto, estamos ali, neste momento, a assistir a uma movimentação que é, ela sim, eh, eh, estimulada pelos grupos mais à direita dentro do governo, e é tentando ganhar tempo e ganhar terreno para uma possível eh, eh, um pós-guerra. E, portanto, para uma situação que depois dê para negociar. Por outro lado, Israel está também a atacar o Hezbollah no Líbano, está a tentar destruir os ataques as estruturas de base do Hezbollah no Líbano, e no quadro de Gaza, andamos nesta, eu diria, custa dizer isto, mas que é esta novela da negociação, a negociação com os Estados Unidos a entrarem, há uma resolução do Conselho de Segurança que foi aprovada com a abstenção da Rússia e que prevê aquela proposta americana, no sentido de haver um cessar-fogo, etc. Não há cessar-fogo nenhum, quer dizer, portanto, o que temos assistido é a continuação do fogo, portanto, e isto é o que interessa a Israel, que é esta contínua negociação que, no fundo, lhe permite manter a ação com a expectativa de haver um acordo. O Hamas. Já deu para perceber que isso é uma falácia que foi vendida à comunidade internacional, não lhe parece, É, embaixador? para o Hamas quer salvar a pele. O Hamas vive hoje, claramente, acantonado dentro dos túneis, com as famílias dos líderes, etc. E dentro de Israel há a ideia de que temos que ir atrás do Hamas. Essa ideia é extremamente popular, bem dizê-lo. Em Israel não há nenhuma impopularidade desta ideia da guerra em Gaza, com os mortos todos que ela tem criado. Esta ideia não é nada impopular. E, portanto, o Hamas, provavelmente, os dirigentes estão a tentar salvar a pele, acharam que podiam salvar a pele naquela negociação que previa a saída de tropas israelitas de zonas mais populosas, depois previa um cessar-fogo durante X semanas, etc., e troca de prisioneiros e tal. Nada disso está a passar. Nada disso está a passar. E, portanto,
Agora, o Hamas sabe uma coisa, e há hoje uma declaração muito interessante de um dirigente do Hamas. O Hamas sabe que a prazo tem o seu futuro garantido. Porque todos os ódios que estão nos olhos daquelas crianças de Gaza e nas crianças da Cisjordânia, a menos que as matem todas, esses ódios vão acabar por virar-se contra Israel nas próximas décadas. Israel pode estar a comprar mais um tempo, mas enquanto não tiver a coragem para fazer a chamada paz dos bravos, foi aquilo que Rabin teve a coragem de tentar fazer, e Mubarak também, e que Arafat não teve num certo momento, temeroso precisamente dos Hamases que por ali andavam. Enquanto não houver esta conjugação, Israel vai permanecer com uma bomba relógio por trás. Aquelas crianças todas são potenciais terroristas, porque não é possível uma criança que vê os seus pais, os seus tios, os seus amigos serem mortos, deixar de ter uma raiva eterna. Raiva essa eterna que, do outro lado, está a existir em Israel depois do ataque terrorista de 7 de outubro. E, portanto, nós estamos aqui a criar uma bomba relógio e nada do que está a ser feito está a ser feito no sentido da paz. Está a ser feito no sentido de acabar com uma parte do Hamas. Ok, provavelmente vão consegui-lo. Mas não acabam com a parte, com o ódio que alimenta tudo isto, enquanto não houver uma solução justa para a Palestina, justa para a Palestina, eh, isso não se conseguirá. E justa para Israel, claro que sim. Mas eu volto a dizer uma coisa que digo aqui há muito tempo. Se eu disser a um israelita que sou favorável, e sou pessoalmente, à manutenção das suas fronteiras, de acordo com aquilo que o direito internacional lhe dá, o israelita considera que eu sou um inimigo. Exato. O israelita não considera essas fronteiras como as fronteiras de Israel, porque não aceita aquilo que o direito internacional lhe dá. E, portanto, quando estamos nisto, estamos com um país que acha que o direito internacional não vale para ele, que é protegido internacionalmente pela comunidade internacional, em particular pelos Estados Unidos e por uma grande parte da União Europeia, que está de mãos atadas por diversas linhas, e, portanto, está à vontade para não cumprir o direito internacional e para ser um Estado fora da lei internacional. Enquanto isto continuar assim, vamos ter mais mortos, vamos ter mais ciclos, vamos ter mais intifadas, vamos ter tudo o que quiserem. É esta a maneira que Israel escolheu para viver. Não escolheu o compromisso, isso só dá mais força ao radicalismo árabe. Claro que está realmente explanado naquilo que, com propriedade, se poderia chamar os pioneiros do Hamas, que É Israel verdade. está a criar. Embaixador, parece-lhe que Netanyahu, num quadro de eleições antecipadas, tentará mais uma vez obter o cargo de primeiro-ministro? E se isso acontecer, valerá de alguma coisa? António, Israel tem um sistema eleitoral muito complicado. Israel é Sim, um único círculo eleitoral. Não há círculos eleitorais regionais. É um único círculo eleitoral. E tem um limiar de entrada para o Knesset, para o Parlamento, muito baixo. Isto é, podem entrar para o Knesset partidos que tenham um mínimo de 3,5%, creio eu. O que faz com que, perante uma vida partidária muito balcanizada e muito partida, para fazer qualquer governo é preciso ter muitos partidos. E cada um desses partidos sabe que pode levar para dentro do governo a sua agenda própria. Conclusão, uma coligação, uma grande coligação, que são sempre feitas com 12, 13 partidos, é feita com agendas específicas de cada um daqueles partidos radicais. Não há em Israel a tentação de fazer voto útil em favor dos dois grandes grupos que havia no passado, o Likud, o Partido Trabalhista. Não. Hoje em dia, dada a fragilidade maior do Likud, dada a maior fragilidade dos trabalhistas, quem tem uma agenda vai para o seu próprio partido e vai para o governo. E tem um ministro. E conseguem ter ministros e subministros e não sei o quê. E este governo é a prova provada disso. Estão lá as agendas mais radicais possíveis. Estão lá agendas no governo de pura e simplesmente de bombardear a Gaza e os palestinos. E, portanto, são sempre assim. Eu não acredito que no futuro as coisas sejam diferentes, porque não me parece que estes partidos, que ainda por cima agora tiveram a vantagem de poder ter a sua voz ouvida e respeitada através, por exemplo, das ações que estão a ser levadas a cabo na Cisjordânia pelos partidos mais radicais, têm todas as razões para manter o seu radicalismo no futuro. E, portanto, o próprio espectro político israelita vai continuar altamente dividido e vai continuar altamente radicalizado.
Claro. Mais um tema que, desgraçadamente, teremos que continuar a acompanhar, porque nada dá indicação de que venha a ser resolvido nos próximos tempos. Obrigado, embaixador. Continuo a ouvir aquilo que foi dito no programa Arte da Guerra nos sites do Jornal Económico, onde encontrará toda a série já até agora gravada. Obrigado e até para a semana.